Hoje é o dia 5 de julho de 2026, uma noite de domingo aqui em Peruíbe. E pois é, né? O Brasil está vivendo as primeiras horas da derrota Brasil versus a seleção da Noruega, né? Aqui, ó. Vamos seguir, eu vou até o supermercado. Provavelmente já está reaberto, né? Que tem alguns mercados que fecham, né? Durante os jogos, ou fechavam, né? Fechavam, né? Acabou hoje. Hoje terminou essa questão da Copa do Mundo na prática, né? Claro, as pessoas vão continuar a assistir jogos, né? Só que não é a mesma coisa, né? Pois é. Tá aí, ó. Já não é a mesma coisa. É isso aí. O Brasil perdeu, já falei no outro vídeo, né? De 2-1 para a Noruega. E o destaque, né? O destaque desse jogo foi aquele jogador norueguês, ou como é que é o nome dele mesmo? Acho que é Haaland. Se escreve Haaland. Que dizem que é um sujeito culto, né? É um cara bem instruído, empresário. Interessante, né? Conta-se que ele chegou a comprar um livro muito antigo, né? Da história na Noruega, escrito séculos atrás, né? Porque eles têm aquelas sagas, né? Os noruegueses, os noruegueses, os islandeses, os suecos, né? Os nórdicos, né? Eles têm as suas sagas, né? Suas diferentes sagas nórdicas, né? Que é um registro de séculos, né? E tem livros muito antigos com essas sagas. Quantos que ele comprou um desses livros por um valor muito alto, né? Acho que tava me informando lá, acho que era mais $100 mil que ele pagou. Ele doou pra uma biblioteca. Doou lá pra, acho que é a Biblioteca de Oslo. Pô, ele falou que não é chegado muito em ler. Ele fez uma doação, ele comprou, né? Tá lá, de um colecionador particular. E fez uma doação. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma preocupação com a história do país dele, com a cultura do país dele. Bem interessante, tá? Quer dizer, porque a gente olha pro cara, vocês podem ver as fotos dele, o sujeito parece realmente um bárbaro viking, né? Realmente parece, ele lembra, parece ele poderia ser facilmente inserido naquela série famosa, Vikings, né? Como um figurante a mais. Em uma daquelas batalhas, poderia ser facilmente colocado lá e convenceria muito bem nesse sentido, né? Embora, é claro, existem muitos mitos, né? Porque, por exemplo, existe esse mito, né, dos vikings como caras bárbaros e cruéis. Bom, a crueldade de fato existia, né? Eles iam lá, invadiam outras nações, promoviam saques, né? Promoviam violências. Mas não dá pra dizer que todos eles eram daquele jeito, todos eles tinham aquele comportamento, né? Porque era uma sociedade, tá? Com uma cultura avançada para a época, tá? Com uma cultura de fato avançada, com um certo grau de sofisticação, tá? Então fica difícil a gente usar, por exemplo, porque tem o termo bárbaro, né? Que é um termo, a gente sabe, um termo da antiguidade, né? Que se referia aos povos do norte da Europa que usavam barba, né? Porque essa é a questão, né? Os povos com barba. Uma expressão usada normalmente por populações do Mediterrâneo. Como, por exemplo, os gregos e os romanos, né? Que eram povos que mesmo usando barba, era algo menos presente, né? Na cultura, né? Na cultura greco-romana, né? Em algumas populações do Mediterrâneo. Daí vem essa questão dos bárbaros, né? E é claro, a história, né? Os vikings acabaram recebendo esse termo, que eu acho um tanto inapropriado, né? Se a gente for fazer uma análise, né,
da cultura viking. Que, aliás, não é uniforme, né? Porque, como eu já falei em outra parte do áudio, né? Tem a questão das sagas nórdicas, que elas não são unificadas, né? Existem diferentes tradições. Por quê? Porque digamos assim, o mundo nórdico, ele foi diverso, tá? Ele tinha uma diversidade. Não existiu, por exemplo, o Império Viking, né? Isso nunca existiu. Não existiu uma sociedade viking unificada. Por quê? Por causa das próprias diferenças entre essas populações. Isso é interessante. Existe uma diversidade, né? Uma diversidade que ainda se reflete hoje, né? Vocês podem ver, por exemplo, existem 3 monarquias nos países nórdicos, né? Tem a monarquia sueca, tem a monarquia norueguesa e tem a monarquia dinamarquesa. Ou seja, existem diferentes monarquias, todas, é claro, com uma origem comum, né? Se eu não estou enganado, a mais antiga é a monarquia dinamarquesa. Acho que o primeiro rei da Dinamarca e começou a governar o país lá por volta do ano 900. Seria a monarquia mais antiga do mundo. Acho que dá pro ano 900. E as outras estão relacionadas, né? Estão relacionadas por laços de parentesco, né? Quer dizer, é uma sociedade com sua diversidade, né? Tem as questões linguísticas, né? Porque tem diferenças linguísticas. O sueco é diferente do norueguês. Embora todos tenham uma origem comum, né? Por exemplo, a Islândia. A Islândia já fez parte do reino da Dinamarca, né? Já foi até 1944, quando proclamou a independência, né? As Ilhas Faroe ainda pertencem à Dinamarca. A Noruega esteve relacionada politicamente à Dinamarca, não me lembro até que ano, né? Também fez parte, depois se separou e passou a ter a monarquia própria. E é interessante, por exemplo, falando agora da Noruega, falando um pouco, a Noruega com a sua rica história, né? Bem destacada nos vikings. Hoje é um país riquíssimo, né? Hoje é um país riquíssimo. O país tem um fundo de investimentos baseado na exploração de petróleo no Mar do Norte. Acho que o fundo é de 2 trilhões de dólares. Quer dizer, um país rico pra caramba. O que, é claro, em parte explica, por exemplo, como o futebol norueguês cresceu tanto, né? Porque dinheiro para investir em esporte eles têm. E tem muito, né? Tem muito dinheiro. As pessoas podem se impressionar, né? Mas os caras não tinham futebol até recentemente. Eles têm recursos, né? Eles têm recursos para investir, né? Para poder treinar melhor os jogadores e assim selecionar também os melhores jogadores. Isso é interessante. Eu tava pesquisando sobre isso, por curiosidade, né? O que aconteceu hoje não foi um acidente. A Noruega não estava tão despreparada assim, tá? Não estava tão despreparada. Como é que faziam as piadas lá? Eles falavam que é um cara que eu conheço. Tá passando ali. Essa foi boa. Quer dizer, o país não estava tão despreparado assim. A seleção norueguesa não estava tão despreparada, né? Esse Haaland aí, pelo que eu entendi, os padrões da Noruega, é um excelente jogador e acabou se destacando, né? Pelo seu tamanho, pela sua aparência bruta, digamos assim, né? Pois é. E, bom, do pouco que eu vi do jogo, né? Que a maior parte do tempo eu tava escutando música. De alguns momentos que eu fui ver o jogo, de curiosidade, né? Os brasileiros foram um tanto arrogantes, né? Entendeu? Convencidos. E deu no que deu, né? Acabou dando nessa, acabou que os caras se lascaram. se lascaram legal. Foi isso. Bom, né? Então entraram lá já achando que iam ganhar, né? E não é bem assim, já quase que levaram no sacode do Japão, né? Ganharam o Japão no aperto ainda, né? Ganharam no aperto.
E é interessante. A Noruega, do pouco que eu vi do jogo, porque eu vi deve ter visto uns 10 minutos. Pois é, a minha análise é tosca mesmo, mas já que você tá aqui, você vai escutar. Eu não tava com medo deles. Do que eu vi lá, os caras não estavam com medo. Não. Os caras foram lá, vamos encarar, acabou. Né? É seleção brasileira. Bom, e daí, né? Pois é. E francamente, agradeço que isso tenha acabado logo, viu? Porque que isso aí atrasa, este país atrasa. Porque assim, as pessoas, elas têm todo o direito de ter seu entretenimento. Eu tenho entretenimento. Eu leio muito, escuto música, né? Tenho meu entretenimento. Só que é assim, no Brasil, o futebol é tratado como algo além de mero entretenimento. Esse é o problema. O problema do Brasil é esse, tá? O futebol é tratado como uma coisa extremamente séria e de certa forma fundamental para o país. Não era para ser assim. Não era para ser desse jeito. Sinceramente, não era. Pô, gente, peraí. É esporte. Sabe? É esporte, é só isso. Sabe, eu falo isso, tem gente que não entende. Tem gente que acha estranho. Eu amo a seleção brasileira. Eu amo futebol. Eu sou amante de futebol, que é uma expressão que francamente eu acho muito estranha, né? Esse negócio de ser amante de futebol, sei lá. A conotação é estranha, entendeu? Fica esquisito. Amante do futebol? Pô, pelo amor de Deus, o que é isso aí? É bem esquisito mesmo. Eu vejo dessa forma, né? E pô, isso agora, justamente no ano das eleições mais importantes para o país, talvez em 2 décadas, porque é mais ou menos isso. As eleições que vão ter agora são decisivas para o país. São decisivas, né? Então, poxa. E vem isso ainda para, francamente, mais atrapalhar do que ajudar. Não dá certo. Não ajuda esse país. Pronto, resolveu. Minha opinião, o norueguês lá com o cara de Viking, que fez um dos gols, fez um favor para esse país. Ele fez um favor, os noruegueses fez um favor para nós. Encerrar logo esse negócio, tá? Que francamente não ajuda. Eu não tenho paciência para esse papo furado de pátria de chuteiras, tá? Que eu acho a expressão péssima. E isso não ajuda o país, sabe? Não tenho paciência para isso. Não tenho paciência para esse Brasil caricato, sabe? Esse Brasil de caricatura, entendeu? Em que o brasileiro acha que o país vai progredir se o resto do mundo gostar de nós. Não, o mundo gosta de nós. Nós temos o carnaval, nós temos o futebol, nós temos a alegria. Pelo amor de Deus. É para eles gostarem de nós ou é para eles nos respeitarem? Por acaso o Brasil é um país respeitado? A Noruega é respeitada. A Noruega, com seu fundo de investimento de 2 trilhões de dólares, por causa do petróleo, gás natural, é uma nação respeitada. A Noruega, com seus indicadores sociais altíssimos, é respeitada. Ela é uma nação respeitada. E eu me lasquei porque o supermercado tá fechado. Olha lá. Caramba, fecharam mesmo. Olha lá. Eita, nós, viu? Me dei bem. E não tem outro mercado aqui perto aberto. Senhor, eu não vou até o centro não. Sai fora. Vou voltar aqui. Me lasquei. Pelo menos vale a pena para fazer o desenvolvimento do vídeo, tá? A Noruega é respeitada. Ela é.
Poxa, pelo amor de Deus. Quem não gostaria de morar num país como a Noruega? Que isso? Poxa, sabe quantos assassinatos aconteceram na Noruega no ano passado? 25. 25! Tá? Agora vai perguntar quantos assassinatos aconteceram no Brasil no ano passado. Que isso, pô? Que negócio é esse? Poxa, olha a situação do nosso país. Não dá nem pra comparar. Mas o importante é que a gente tem o melhor futebol do mundo. Não, nós temos o futebol. Pô, gente, é sério. É sério mesmo que a gente vai ficar se baseando nisso, nessas besteiras? Ficar preocupado que o mundo goste da gente? O mundo gosta da gente ou o mundo vê esse país como uma piada? Como uma piada ruim? Que é uma piada ruim. Poxa, esse país hoje é uma caricatura. É uma piada ruim. É cansativo isso aí. É cansativo. Poxa, que negócio é esse? Sabe? Quantas favelas existem em Oslo? Pois é. Pois é. E é um país de desenvolvimento recente, interessante, né? Porque os indicadores sociais noruegueses, né, eles eram os mais baixos vamos dizer assim, dos países nórdicos até o início dos anos 70. Quando começaram a exploração do petróleo, do gás natural, eles dispararam. Eles dispararam. Houve uma época que os noruegueses migravam do país. Hoje, europeus se mudam para lá. Não é só pessoas digamos assim, do nosso querido terceiro mundo, né? Não. Tem migração lá mesmo na própria Europa. Isso num país em que, em tempos históricos bem recentes, as pessoas saíam de lá, né? A juventude norueguesa se mudava para a Inglaterra. Os caras aprendiam inglês, tá? Aprendiam inglês para ir morar na Inglaterra, para ir morar nos Estados Unidos. Era isso. Era uma sociedade bem mais, digamos assim, rústica, né? Porque a economia é baseada na criação de ovelha, né? Na pesca, né? Pois é, atividade pesqueira. Aí veio o petróleo, aí veio o gás natural, mudou tudo. Tá? Mas isso também envolve o seguinte, né? Que é preciso ser dito. Uma sociedade com baixíssimos índices de corrupção, né? Pois é. O que contribuiu muitíssimo para o desenvolvimento, né? Com o dinheiro indo para o lugar certo, né? Dá para dizer que a gente está nesse estágio, digamos assim, civilizatório? Porque o que o Brasil vive hoje, pois é, tem que chegar nessa parte, o Brasil vive mais do que um problema político, tá? Um problema civilizatório. Esse país está numa crise civilizatória. Ele está. Tá bom? Está. Ó, para entender o que eu quero dizer, vou citar um fato. As Olimpíadas. As Olimpíadas do Rio de Janeiro. Eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso, na época, né? Cheguei a fazer um vídeo falando sobre isso. Em que eu achei absurdo a abertura. Porque na abertura, num trecho da abertura das Olimpíadas do Rio, mostraram o que seriam as favelas cariocas, né? Fizeram todo um cenário lá, né? Então tava lá acho que uns bailarinos ali, né? Com a música de fundo, destacando as favelas. E eu pergunto, destacar o quê? Que isso? Mostrar as favelas de forma positiva? Positiva em quê? Aquilo ali é uma demonstração clara de fracasso social coletivo. Não só da sociedade carioca, mas da sociedade brasileira em geral. Que isso? Que negócio é esse? Quer dizer, o Brasil vive hoje eu vejo como uma crise civilizatória. Mais do que uma questão política, mais do que uma questão econômica, social, é um apanhado. Tá? Esse país tem que decidir o que quer na condição de civilização. O que quer de fato oferecer ao mundo. E oferecer a si mesmo. É o que esse país tem que buscar.
tá? Isso não vai ser alcançado buscando hexacampeonato de futebol, tá? Sinto muito. Eu sei que muita gente não vai assistir esse vídeo até o final, tá? Este vídeo tosco, feito numa excursão que eu fiz no supermercado e que acabei de encontrar fechado. Mas dane-se. É isso. Dane-se. Tá bom? É assim. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai escutar, né? Vai olhar os primeiros 3 minutos e vai desistir. Porque eu não sou patriota. Porque eu não torci pela seleção. Porque não fiquei berrando que nem um trouxa na frente da televisão. Ou assistindo um canal do YouTube que transmitiu o jogo. Entendeu? Porque eu não fiz isso como se fosse relevante pra minha vida, né? Porque isso, bom, não vai pagar minhas contas, né? E eu digo, é entretenimento? É entretenimento. É um direito do cidadão? É. Mas tratar isso como uma coisa relevante e importante para o país? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Pô, vocês estão de brincadeira? É sério? Vocês acreditam realmente nisso? Que é importante, relevante para o Brasil? Um negócio chamado Copa do Mundo? Pô, gostei que tenha acabado agora. Gostei. Acaba agora. Chega desse circo, tá? E que o país volte à programação normal. Ah, mas o país tá no buraco, não sei o quê. O povo brasileiro precisa de uma alegria. Alegria? A alegria do povo tem que ser isso aí? É sério? Vocês estão brincando? Vocês ficam rebaixando o país com esse tipo de raciocínios toscos? Eu lembro lá do episódio 7-1. Tinha jogador chorando, falando que lamentando, né? Porque a gente joga para dar uma alegria pro povo. Alegria pro povo? Mas que país que é esse? Que os caras precisam de um jogo de futebol para ficar feliz? Que negócio é esse? É que nem na época da Copa do Mundo de 2014. Mesma coisa, né? Eles justificando, não, que a Copa do Mundo é importante para dar alegria para as pessoas. Aqueles estádios custando bilhões. Não era melhor aqueles bilhões serem investidos em coisas realmente sérias? O que é isso? Oh. O país precisando de investimentos em infraestrutura, o país precisando de hospital, o país precisando de escola, os caras gastando bilhões de reais em uma Copa do Mundo que em nada beneficiou o país. Porque aquilo lá não trouxe nada de bom pro país. Tá bom? Se você tá até agora assistindo esse vídeo, tá? Infame, vamos dizer assim, dessa forma. Porque eu sei que tem pessoas que vão se sentir ofendidas. Trouxe o quê? O que acrescentou o país? Menos do que agora, né? Porque pelo menos o Brasil não sediou uma Copa do Mundo caríssima. E que francamente, naquela época, foi inútil para o Brasil. É isso aí, pessoal. Vou encerrando por aqui, tá bom? Já falei demais. Pouquíssimas pessoas chegarão até este momento do vídeo, que muitas vão cansar antes, né? Talvez ofendidas de seu patriotismo futebolístico. Porque tem esse problema, né? Patriotismo futebolístico. O cara confunde, né, a paixão pelo futebol com defesa da pátria. Uma pessoa que considera que o futebol representa a pátria, francamente, é a caricatura do brasileiro de novela da Globo. Falou aí, pessoal. Até mais. E para alguns, talvez, nunca voltaram aqui, né?